Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o programa Concerto de Ideias e o tema de hoje você não pode perder. No campo, no escritório ou em empresas privadas ou do governo, são muitos os ambientes onde o engenheiro agrônomo pode desenvolver seu trabalho. A profissão ganha evidência a cada dia que passa e trata de assuntos como a produção sustentável, a alimentação saudável, entre outros temas que você assistirá agora aqui no nosso programa. E para falar sobre este assunto está comigo aqui no estúdio o professor Walter Carvalho. Tudo bom, professor Walter? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O professor Walter se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Goiás. Tem especialização em irrigação e drenagem, em extensão rural e mestrado em matemática, todas pela Universidade Federal de Goiás também, né, professor? E é doutor em estatística pela Unicamp. Agora, o professor Walter é o professor e coordenador do curso de Engenharia Agronômica do NASP Campus Engenheiro Coelho, é isso? Exatamente, estaremos começando a partir de fevereiro de 2016 com as primeiras turmas. Ok. E para entrar, professor, num curso de engenharia agronômica no NASP, qual que é o processo seletivo? É através do vestibular? Nós tivemos já um primeiro vestibular, né? Tivemos, na verdade, 2 vestibulares. E a partir do mês de dezembro nós teremos vestibulares continuados, que já é um sistema tradicional dentro do NASP, onde a pessoa pode, através do site, agendar o seu vestibular e assim participar do processo seletivo para entrar no curso de agronomia. Professor Walter, quanto tempo leva para se organizar, para se planejar o início de um curso superior? No mínimo 2 anos, né? Então é realmente um processo meio longo, você tem que fazer todo o projeto, o PPC, né? O projeto político-pedagógico do curso. Depois dele aprovado tem que mandar para o MEC, então tem todo um processo, às vezes ele retorna para revisões, então é um processo um pouco demorado. Né? Então são mais de 2 anos Exatamente. Trabalhando para abrir o curso. Para abrir o curso, e agora felizmente estamos iniciando o curso. E esse curso, o que ele oferece? Quais são as disciplinas? O que o aluno que vai cursar engenharia agronômica, esse é o termo, né? Sim, engenharia agronômica ou agronomia. Ou né? agronomia. Nós optamos pelo nome engenharia agronômica, mesmo porque o profissional que se forma se torna engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Exatamente. O engenheiro agrônomo, ele trata da produção de alimentos, seja de origem animal ou de origem vegetal. Então ele estuda tudo que está relacionado com isso. Não somente a bovinocultura, a agricultura, a horticultura, a piscicultura, não somente isso, mas todos aqueles que estão relacionados com isso, como pragas, doença, condição de solo, conservação do solo, umidade, irrigação. Tudo que está relacionado com a produção de alimentos é estudado no curso de agronomia. E o aluno começa tendo aulas práticas desde o início, começa pela teoria? Qual que é a estrutura que o NASP vai oferecer? Claro, desde o início já tem aula prática, mas no início são matérias mais básicas na parte biológica, na parte de química e também na parte de matemática. É claro que é a base, né? Que é a base, né? Nós temos laboratórios, tanto de zoologia, laboratório de biologia, de botânica, temos laboratório de fisiologia vegetal, depois entra na parte de laboratório de química, tanto de química de solo quanto de física de solo. Então essa seria a parte básica do curso. Depois entra na parte profissional, onde você vai estudar as grandes culturas, as culturas produzidas em pequena escala, em grande escala, agricultura de precisão. Exemplo, professor, de cultura produzida em pequena escala e em grande escala. Por exemplo, culturas produzidas em grande escala por exemplo, grandes lavouras de soja, de cana, são lavouras realmente de dimensões bem maiores. Agora, aquelas culturas produzidas em uma escala menor, são aquelas culturas produzidas, por exemplo, dentro de uma estufa, por exemplo, moranguinho e coisas do gênero. Não significa que você não possa produzir uma grande quantidade, mas como o custo é alto, esses produtos geralmente são caros, eles podem ser produzidos em uma escala menor e mesmo assim dar um retorno. E tudo isso o aluno aprende em sala de aula? Exatamente. Nós daremos aqui no NASP uma formação completa para o engenheiro agrônomo. E o NASP tem estrutura, né, de laboratórios de campo para poder proporcionar a esse aluno a prática que ele vai acompanhar. A teoria em sala de aula vai colocar em prática no campo, é claro que os laboratórios, nós estamos formando os laboratórios, tanto de fisiologia, de biologia, de química, estamos formando esses laboratórios. Agora, a parte de agricultura do NASP, nós temos uma agricultura produtiva aqui no NASP. Nós somos praticamente autossuficientes em termos de produção agrícola para o nosso refeitório. Nós atendemos aqui a mais de 1.500 alunos internos, servimos mais de 2.000 refeições por dia em cada uma das refeições e somos praticamente autossuficientes
nessa produção. Então nós temos leiteria, nós produzimos mais de 5 mil litros de leite por dia, nós temos produção de ovos, nós temos produção de laranja, nós temos uma horta que produzimos mais de 60 itens. Então nós temos uma agricultura produtiva aqui. Então a parte de campo, que é a base para o curso de agronomia, nós já estamos praticamente prontos para receber esse curso. Já acontece. É bom a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, de repente você trocou de canal agora, está acompanhando com a gente o Concerto de Ideias, nós estamos falando sobre um novo curso aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho. O NASP é uma instituição de ensino superior que oferece também o sistema de internato. Os alunos vêm, moram aqui no colégio e se alimentam aqui. E essa estrutura toda que o professor Walter está falando é oferecida a esses alunos no refeitório, né? Alimentação saudável, alimentação natural, através de tudo isso que é produzido aqui no campus. Exatamente. Professor Walter, e qual que vai ser o diferencial do curso de Engenharia Agronômica do NASP, com relação a outros cursos que o Brasil já oferece? Exatamente. É claro que o curso de agronomia do NASP, como qualquer outro, vai dar formação completa para o engenheiro agrônomo. Ele vai receber todas as habilitações necessárias. Só que o nosso foco vai ser para uma agricultura sustentável. Ou seja, nós tentaremos enfocar e mostrar ao aluno que existem formas alternativas de se produzir sem uso tão grande de defensivos agrícolas. Não significa que nós não vamos usar defensivos agrícolas. O nosso engenheiro agrônomo vai saber utilizar esses defensivos agrícolas de forma segura, vai saber receituar esses defensivos agrícolas, mas vai poder também indicar métodos alternativos de você produzir através de predadores naturais, de controle biológico, manejo integrado de pragas, procurando manter e conservar solo e água de forma adequada. Então esse é o diferencial do curso, é a agricultura sustentável. O aluno vai ter condições de, quando entrar no mercado de trabalho, trabalhar das duas formas. Exatamente. Ou utilizando defensivos agrícolas ou de maneira natural. Perfeitamente. De forma tradicional, com o uso de defensivos agrícolas, e também através de predadores naturais, de manejo integrado de pragas. Para isso é preciso que em sala de aula seja trabalhado bastante essa questão, Será trabalhado, exatamente. Mesmo o foco do curso é procurar fazer pesquisas, inclusive nessa área de controle biológico. Essa é a nossa intenção. Professor, e a qualificação dos outros professores que farão parte desse corpo docente do curso de Engenharia Agronômica? É claro que nós vamos dar preferência para os profissionais que tenham maior aderência com o curso, como, por exemplo, os engenheiros agrônomos, propriamente dito. Mas nós teremos dentro do nosso corpo docente biólogos, teremos zootecnistas, teremos veterinários, tudo dentro do nosso corpo docente, que são profissionais cuja formação se adequa e em determinadas áreas venha contribuir para o curso de agronomia. Então nós receberemos e teremos esses profissionais no curso. Ok. E aluno? Qual é o perfil desse aluno? Qual aluno que de repente está em casa pensando, assistindo aqui o Concerto de Ideias, não decidiu a profissão ainda que vai seguir, está em dúvida? Qual é o perfil do aluno que pode cursar Engenharia Agronômica? Fica parecendo que a pessoa que vai fazer engenharia agronômica é alguém que é filho de agricultor ou coisa do gênero. Que já mora no campo. Que já mora no campo e não é nada disso. Não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Eu, por exemplo, não sou do campo. Meus pais não eram agricultores. Eu sou urbano. E fui exatamente para o curso de agronomia e adorei, me apaixonei por essa área. Então, aquelas pessoas que pensam em trabalhar em contato com a natureza, trabalhar com a produção de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, será muito bem-vindo ao curso. Então, não é apenas para as pessoas rurais, são também para as pessoas urbanas. Para quem se interessa por algo natural, saudável. Pela produção de alimentos. Esse é o foco do curso. Professor, você falou que você foi para a área da agronomia, né, engenharia agronômica. O que lhe chamou a atenção? O que lhe trouxe para a engenharia agronômica? Foi dois aspectos principais. O primeiro, que o Brasil é um país agrícola. A vocação do Brasil para a agricultura é enorme. Nós somos um país continental. Né? Nós temos uma grande quantidade de solos produtivos nesse Brasil, com clima adequado. Nós não temos tanto problemas de neve, de geada. Então, nós realmente podemos produzir o ano inteiro. Né? Então, esse é o primeiro fator. Que lhe chamou a atenção? Me chamou a atenção. Então, o mercado de trabalho está sempre aberto para o engenheiro agrônomo no Brasil. Esse é o primeiro fato. E o segundo fato, pela ideia de que eu posso produzir de forma mais adequada, de forma com mais qualidade. Ao invés de uma determinada área produzir uma quantidade pequena, eu posso, com a área pequena, produzir uma quantidade muito maior. Né? Então, a gente sabe que a necessidade de alimentos do mundo é muito grande. Né? Então, produzir de forma adequada e com alta produtividade era exatamente isso que eu queria. Né? Fazer uma diferença para o meu país. Né?
Existem muitas pesquisas nessa área hoje, né, professor? Muitas pesquisas. A engenharia genética é muito mais prolífera na área de agronomia do que na própria área de medicina, né? Então, na área agronômica, a parte de pesquisa e de melhoramento genético é muito grande. E a cada dia tem se desenvolvido mais. A cada dia tem mais, a cada dia tem novas mais. técnicas. Exatamente. Mesmo porque com plantas a gente pode testar livremente. Diferente, por exemplo, com seres humanos. Sim, Quando você vai testar é mais complicado, porque tem toda uma ética, são seres humanos que estão lidando, né, na área de medicina, por exemplo. Mas na área de agricultura nós temos plantas que a gente pode testar. Né? Então, a gente tem muito mais liberdade para trabalhar com plantas e testar novas tecnologias com plantas e até com animais do que com seres humanos. Então, realmente é muito prolífero a pesquisa na área agronômica. Ok, e o NASP pretende também ingressar nessa área, já que está começando com o curso de engenharia agronômica, né? Pensando nessa área de pesquisa, nós estamos montando convênios com empresas que trabalham com pesquisa. Já temos convênio com a Syngenta, que trabalha com agricultura tradicional. Nós estamos também montando um convênio com a Promip, que trabalha com manejo integrado de pragas, controle biológico de pragas. E estamos pretendendo também montar um convênio com a Embrapa, que trabalha com várias pesquisas em diversas áreas. Então, nós queremos trazer para a área do NASP pesquisas. Né? Ok. Quantas vagas serão oferecidas? Serão oferecidas 120 vagas, 60 no vagas. turno da manhã e 60 no turno da noite. Ok. E os alunos vão ingressar por meio de vestibular, o senhor já comentou com a gente, Exatamente, né? pelo processo seletivo normal. A partir de dezembro nós já temos o vestibular continuado. Né? Está no site, você pode marcar o seu vestibular e assim ter acesso ao curso de agronomia do NASP. O professor Walter falou que o Brasil é um país agrícola, essencialmente de vocação agrícola. eminentemente agrícola. Então tem espaço, tem mercado para esses profissionais. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente volta para conversar com o professor Walter especificamente sobre o mercado de trabalho, né? Como que esse profissional vai se colocar, onde que ele vai procurar emprego, onde ele pode atuar e outras questões mais que envolvem também a agricultura familiar. Não saia daí que a gente já volta. Oi, já estamos de volta e para você ficar ainda mais conectado com o Concerto de Ideias, acesse as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não se esqueça de mandar os seus comentários, perguntas e sugestões. A sua opinião é sempre muito importante, sempre muito bem-vinda, então não perca a conexão com a gente. No programa de hoje, nós estamos falando sobre engenharia agronômica. Comigo aqui no estúdio, o professor Walter Carvalho, que se formou em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Goiás. Ele tem especialização em irrigação e drenagem e extensão rural e também mestrado em matemática, tudo pela Universidade Federal de Goiás, e doutorado em estatística pela Unicamp. O professor Walter Carvalho é o coordenador do curso de engenharia agronômica do NASP Campus Engenheiro Coelho. No primeiro bloco, professor, nós conversamos aí sobre como é o curso no NASP, quantas vagas serão ofertadas, como que o aluno pode fazer para ingressar, que perfil tem que ter esse aluno, né, para fazer engenharia agronômica, todas essas questões. E agora, no segundo bloco, nós vamos assistir a um quadro que é muito comum aqui no nosso programa, que chama o quadro Na Prática. Existem pessoas que gostam de desenvolver a sua própria horta em casa. Então, o nosso repórter, Ronaldo Vicente, visitou a casa do professor Luiz Fernando e descobriu um pouco mais sobre esse prazer que se tornou um hobby caseiro. Vamos conferir? Vamos. Então vamos lá. Hoje no Na Prática nós iremos conhecer a horta do professor Luiz Fernando e você vai ver que ele usou bastante criatividade para utilizar esse espaço aqui na casa dele. Professor, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Bom ter o senhor aqui no Na Prática. Diz pra gente, deu trabalho para fazer a horta? Olha, dá um certo trabalho, mas é coisa rápida, assim, algumas horas por fim de semana a gente consegue resolver, né? Peguei alguns pneus, tiramos o tampo do pneu, colocamos um revestimento embaixo, a terra, né? Terra adubada por cima e depois as mudinhas. Mas mais trabalho, o maior trabalho que dá realmente é você lembrar que tem que regar todos os dias, botar aguinha, porque senão as plantas morrem mesmo. E quanto ao controle de pragas, que método você utiliza aqui? Bom, quanto ao controle, é um método simples. Nós colocamos na base dos pneus sacos de plástico, de lixo, embaixo, e depois colocamos a terra por cima. Então, as pragas não conseguem, por baixo, penetrar nas plantinhas.
E quanto àquelas outras pragas, os insetos que acabam comendo as folhas por cima, o senhor utiliza um método para esse também ou não? Não, o nosso método aqui é totalmente natural, são orgânicos, né? Quer dizer, então quanto os bichinhos, etc. Nenhum defensivo? Não, a gente não usa nenhum defensivo, nenhum tipo de veneno que possa prejudicar a qualidade dos alimentos. E o controle é todo natural, né? Mesmo com os insetos, a gente sempre está controlando para ver se tem uma pequena praga ou outra vindo por cima e a gente faz esse controle. A gente nota que temos aqui um alface, tem a cebolinha, a salsinha e temos também o tomate, né? Que você plantou de uma forma diferente. Conta pra gente como foi isso. Sim, o tomate nós plantamos de uma forma diferente, porque normalmente quando o tomate é plantado no chão, ele se esparrama muito e dá muito problema de controle e tal. Então, toma muito espaço. Toma espaço também. Então nós fizemos uma plantação suspensa de tomate, nós reutilizamos algumas embalagens plásticas, né, de azeitonas vazias, colocamos a terra dentro, junto com a semente, e a gente rega por cima e aí o tomate sai pela base desse plástico e vai caindo, vai chegando até o chão. É bem diferente e é mais fácil de conseguir tratar e cuidar também do tomate. Muito do que o senhor planta aqui acaba sendo um item a menos na compra do final do mês, né? Sim, sem dúvida. Muitas coisas que a gente já planta aqui, a gente nem compra mais, como alface, cebolinha, salsinha, rúcula também, né? Sem contar que além da gente não precisar ir no supermercado ou na feira para comprar isso, a gente tem certeza que esse produto é livre de agrotóxico, é um produto natural e orgânico. Ok, professor, muito obrigado então pelas suas dicas. De nada. E nós nos encontramos na semana que vem com mais um quadro na prática. Até lá! Professor Walter, o professor Luiz Fernando fez tudo certinho na horta da casa dele? Fez. A gente costuma dizer que no fundo de quintal, na horta, Sim. vale tudo. Com certeza. Né? Então, você fazer uma hortinha no fundo do seu quintal, todas as alternativas que você tiver, você vai utilizar ali, mesmo porque é em pequena escala. O problema é quando você vai produzir em grande escala, grandes lavouras. Então, aí você tem que lidar com a parte de custo, lidar com mão de obra, lidar com desequilíbrio ecológico que, querendo ou não, você provocou ali na natureza, que na natureza você não encontra grande extensão de terras com uma única lavoura. Então, quando o ser humano faz isso, ele está impondo à natureza um desequilíbrio ecológico. Então, e aí, aí naturalmente vem as pragas, vem as doenças, e você tem que lidar com isso de alguma forma. Daí a presença do engenheiro agrônomo é fundamental. Para conseguir controlar, Exatamente. né? No caso do professor Luiz Fernando, ele colocou o plástico embaixo, os pneus em cima, então de uma certa forma ele conseguiu evitar que viessem pragas da terra. Por baixo ele evitou, né? Ele não evita aqueles insetos aéreos, doenças fúngicas, isso ele não evita. Isso Alguma dica bastante natural para quem está nos acompanhando, que tem uma hortinha em casa para evitar esses insetos? Olha, normalmente o controle de pragas é feito de forma, no fundo de quintal, por catação manual, normalmente, né? Mas você pode usar água de fumo, que você pode pulverizar nas plantas, você pode fazer tudo, e note que são produtos naturais. E você pode tentar trazer para mim também alguns inimigos naturais, como a joaninha, que é um predador voraz, né, que pode controlar as pragas. Se você estiver tendo problema com lesmas e caramujos, você pode pegar um saco de estopa, molhar com leite, colocar no cantinho da horta, e todo lesma e caramujo vai tudo para lá e você controla saco ali, de estopa, molhado com leite, embebido em leite, deixa no cantinho. Deixa no cantinho algum tempo, aí todas as pragas de solo vão para ali e você consegue catar tudo reunido no mesmo local. Então são formas naturais de combater. Exatamente, né? Para uma horta de fundo de quintal a gente tem essas alternativas. Em grande escala realmente não funciona. Você comentou sobre a joaninha, que é um predador natural, É um predador natural. Então, para que por exemplo, o engenheiro agrônomo tenha conhecimento desse predador natural, ele tem que estudar a cadeia alimentar. Exatamente. Isso é explicado em sala de aula. É claro, você não tem como atacar o inimigo sem conhecer o inimigo. Então a gente estuda o inimigo para poder estudar as melhores formas de controlar esse inimigo. Então tem pragas de diversas formas. Por exemplo, a lagarta é um lepidóptero, na verdade é uma borboleta, né? E na sua fase jovem, na sua fase larval, ele é uma lagarta que vai comer as plantas. Então você tem que, se você controlar a fase adulta, você vai estar controlando a fase jovem. Se você controlar os ovos, você vai estar controlando a lagarta que veio dos ovos. E assim por diante. Então você tem que conhecer o ciclo de vida da praga para poder ver qual o melhor momento de atacar essa praga.
E essa é uma forma de evitar os defensivos agrícolas também. O que o agricultor muitas vezes quer, ele quer o seguinte, ele quer ver a praga morta. Então ele bate o veneno e no outro dia ele vai lá, quer ver o inseto tudo no chão morto. E muitas vezes o controle às vezes não é assim. Existem produtos, por exemplo, o dipel, que é um fungo, que ele vai provocar uma doença na lagarta e a lagarta não morre imediatamente, ela para de comer imediatamente e começa a andar feito louca no meio da plantação. Só que ela não come mais. Se ela não come mais, ela não dá mais prejuízo. Então ela vai morrer por inanição, por não se alimentar, daí uns 3 dias, por aí. Então você realmente controlou a praga. Só que o agricultor não vê ela morta no chão imediatamente. Então às vezes ele tem esse certo tabu, né? A falsa impressão de que não houve o controle. Muitas vezes houve o controle. Ok. Professor, a gente falou que o Brasil é um país agrícola, né? O governo federal tem investido na agricultura familiar. Exato. Existem inúmeros benefícios e incentivos, Exato. né? Existem muitos incentivos do governo para financiamento da lavoura, principalmente do pequeno e do médio agricultor, né? Existe financiamento para custeio de plantações, existem seguros para a lavoura em caso de intempéries, em casos de seca, etc. Então, o governo realmente financia, através do Banco do Brasil, principalmente, determinados investimentos, tanto na área agrícola quanto na área pecuária. Existem realmente linhas de créditos do governo federal exatamente para apoiar o pequeno e médio agricultor. Para auxiliar, né? Exatamente. E falando especificamente sobre o profissional, né, o agrônomo ou o engenheiro agrônomo, né? Exato. Quais são os principais desafios que se enfrenta hoje no mercado de trabalho? Olha, o engenheiro agrônomo ele tem um bom mercado de trabalho. Ele pode trabalhar tanto como um autônomo, lidando com topografia, com medição de terra, desmembramento de terra, projetos de financiamento. A gente sabe que muitas lavouras são financiadas através das linhas de crédito do governo e precisa de um agrônomo para elaborar esse projeto e dar todo esse acompanhamento e essa base para que a produção realmente seja adequada, né? Então ele pode ter o seu escritório como autônomo, ele pode trabalhar também com defensivos agrícolas. Existem muitas empresas que lidam com defensivos agrícolas, as casas agropecuárias que necessitam de agrônomos. Existem grandes empresas multinacionais que contratam engenheiros agrônomos, por exemplo, Syngenta, Monsanto, que realmente contratam esses profissionais. E também ele pode trabalhar na parte de empresas públicas, por exemplo, Embrapa, Emater, que são empresas públicas que contratam engenheiros agrônomos, além das cooperativas, né? E um dos incentivos que nós daremos dentro do curso de agronomia, nós queremos montar dentro do curso de agronomia, assim que estaremos iniciando, uma incubadora de empresas, para que a gente monte empresas iniciando dentro do curso, e depois que o aluno se formar, ele já tem a empresa dele, que ele pode realmente atuar em diversas áreas, tanto na área de floricultura, de fruticultura, hortifruti, agricultura mesmo, controle biológico. Então tem muitas alternativas. Então as alternativas dentro de agronomia é muito grande. Eu ia lhe perguntar sobre os estágios, se o aluno, enquanto cursa a faculdade, pode fazer estágio. Sim, deve. Mas tendo a incubadora também é uma forma dele praticar, né? Exatamente. Ele vai ter os estágios aqui dentro do NASP, dentro da nossa agricultura, e também estágios nas empresas que nós estamos fazendo convênios, para que ele realmente tenha onde fazer os estágios. A maioria dos estágios hoje em dia são estágios remunerados, né? Assim como qualquer profissional engenheiro agrônomo também vai ter o seu estágio remunerado. A carga horária de estágio dentro do curso é de 480 horas, iniciando a partir do 2º ano. Ele já pode começar a fazer os seus estágios, né, para cumprir a sua carga horária e realmente ter a sua formação completa, né? Sim. Professores, sobre desafios da profissão. Olha, dificuldades que o são agrônomo muitos desafios, enfrenta hoje. né? São muitos desafios, mesmo porque a gente sabe hoje que a agricultura no Brasil passa por problemas. Problemas de preço, por exemplo, quando o agricultor depara com situação onde o seu produto não tem preço devido à grande oferta, ele realmente não tem como remunerar um profissional para poder estar acompanhando o trabalho dele. Porque ele está em crise. E nós sabemos que o momento de crise na agricultura é momento de crise para o profissional agrônomo também, porque ele lida exatamente com a agricultura e com a pecuária, né? Então, a gente sabe que hoje o Brasil, com essa crise que nós estamos enfrentando nos últimos meses, né, afeta não somente a parte do consumidor, da parte que vai comprar gasolina, já que esse lava-jato realmente fez com que o preço do petróleo subisse. Isso afeta tudo. Com isso, aumentando os combustíveis, vai aumentar o preço dos defensivos agrícolas, vai aumentar o preço dos fretes, e isso vai afetar diretamente a produção agrícola.
e o preço que o agricultor vai receber por isso. Né? Então, Mas o que ainda afeta assim- o agricultor afeta o profissional agrônomo. Mas Não tem ainda como. assim é uma área em expansão. É uma área que realmente, pela vocação agrícola do país, tem muito campo para trabalhar. Tem espaço. Quanto Tem, mais jovem, com- quanto mais exatamente. interessado em desenvolver-se nessa área, melhor. Perfeitamente. Ok. Professor Walter, muito obrigada por ter estado conosco aqui no Concerto de Ideias, participando, nos trazendo informações sobre esse novo curso do NASP e mostrando Muito para obrigado. esse pessoal de casa oportunidades no mercado de trabalho. Ok, muito obrigado. E obrigada a você que tem nos acompanhado, muito obrigada pelo seu carinho, obrigada também pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana e eu te espero aqui. Então, até lá.